Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu falei isso uma vez para um ateu, um amigo ateu, que inclusive já é falecido agora. Eu espero que ele tenha se convertido, mas até onde eu o conheci, não. Mas eu disse para ele era marxista roxo não, vermelho. Na sala dele tinha um quadro, não lembro se era de Lenin ou de Marx, bem grandão assim. Era o santo dele, né? São Marx, São Lenin. E discutimos muito tempo lá, né? Eu falando do evangelho para ele negando e tal. Daí na hora de ir embora eu falei assim, ó, agora você vai no seu quarto. Você quer realmente ter uma prova? Vai no seu quarto, ajoelha e pede para o senhor mostrar para você se ele existe. Não, eu não vou fazer isso não. Claro que você não vai fazer, porque você tem medo que ele... Porque se ele se revelar a você, tudo isso em que você acredita, o São Marx, aí, o Santo Lenin, vai desmoronar tudo. Pede para ele. Porque o entendimento ou a visão das coisas de Deus vem pela fé. Por isso que lá em Hebreus 9 fala que fé é certeza de coisas que você não vê. Mas como é que pode ter certeza de coisas que eu não vejo? Vou dar um exemplo. Você ama alguém? Você ama uma garota, aí você chega para ela e fala assim, olha, eu amo muito você, traz flores para ela, agrada, faz um monte de coisa, eu amo muito você. E ela fala assim, como é que eu vou saber se você me ama? Eu não vi seu amor por mim. Não, mas todo o cuidado que eu tenho por você, todo o carinho, toda a consideração e tal. Não, mas eu quero ver, assim, amor. Quanto pesa o seu amor? Não é? Quantos quilos de amor você tem por mim? Ou que... Não tem como. Veja que lá em Romanos capítulo 1, Deus fala assim, porquanto o que de Deus, versículo 19, Romanos capítulo 1, versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então você que disse que é agnóstico, eu vou dizer uma coisa para você, olha. Você confia tanto na sua sabedoria e nos seus sentidos que você é louco. Aqui fala que aqueles que tendo conhecido a Deus, você conheceu a Deus. Não conheci porque eu sou agnóstico. Eu sou agnóstico, eu não conheci. Aqui está dizendo que você conheceu. Tendo conhecido a Deus, como que você conheceu a Deus? Olha para cima. Olha a noite, uma noite estrelada, e dá uma olhadinha. Como é que aquilo ali apareceu? Como é que aquilo está ali? Como é que aquilo é matemático, o equilíbrio das forças em todo o universo, as várias estrelas e planetas todas bailando entre si, é uma coisa fantástica. Mente nenhuma poderia conceber algo assim. É uma coisa fantástica. Agora, Deus fez isso. E Ele fez isso para mostrar para você que Ele fez isso. E Ele pôs no seu coração, Ele pôs Ele próprio no seu coração. Você quer ver só? Olha, vamos abrir lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eu queria ler na versão Almeida atualizada. Diz assim, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim.
Então, ainda que você seja agnóstico, você tem a eternidade no seu coração, porque Deus colocou ela lá. O que é a eternidade? O seu sentido de eterno. Você sabe que a sua vida não vai acabar com a morte. Você sabe disso. Você pode ter cauterizado sua consciência, você pode ter aprendido dos livros de ateus e agnósticos e céticos e tudo mais, e filósofos, que a vida não é nada mais do que um monte de células que aparece e depois desaparece, e só ficam aqui os seus feitos, as suas obras, marcando aqui que você esteve um dia nessa existência. Não. Você tem o senso de eternidade no seu coração, porque Deus colocou isso lá. Não foi você que conquistou, você já nasceu com isso. Ninguém nasce agnóstico, as pessoas ficam agnósticas. Ninguém nasce ateu, as pessoas ficam ateias. Porque Deus colocou no coração, assim como Ele colocou uma série de instintos no seu coração, Ele colocou também o seu instinto de eternidade. De eternidade. Todo o movimento da civilização tem em vista a perpetuação da existência. Porque se os homens achassem realmente, pensa agora, fala sério agora, se os seres humanos acreditassem realmente que a vida é só isso aqui, haveria um suicídio geral mundial. Porque não faria sentido nenhum. Por que estão aqui? O cara está lá sofrendo, pegando condução de madrugada, comendo de marmita, sofrendo numa cama de hospital, na esperança de ser curado, numa cadeia, na esperança de ser solto. Todo mundo tem essa esperança, porque a esperança faz parte desse instinto humano, não só de sobrevivência, mas de prevalência em relação ao tempo. Então, você não me engana e você não engana Deus também. Você está se enganando quando você diz que é agnóstico. Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. E ele mostrou a sua criação como prova. Mas os homens, lá em Romanos 1, se tendo por sábios, fizeram-se loucos. E quando os homens, tendo por sábios, se fazem loucos, tem consequências disso. Não pensa que sai barato, não, negar a existência de Deus. Não sai barato. Isso vem com multa e correção monetária. Veja só lá em Romanos o que diz. Tendo conhecimento de Deus, no capítulo 1, versículo 21, tendo conhecimento de Deus, ou tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos ou seus raciocínios, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Porque quanto mais você nega Deus e sua existência, mais escuro fica o seu coração e menos luz você terá para conhecer a Deus. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível. Olha agora. Em semelhança da imagem de homens, do homem corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. Veja a ordem. Começou homem, aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, a ordem é de decadência, né? Decadência. As imagens que os homens fizeram foram decaindo, mostrando como ele estava decadente. Por isso também, Deus, no versículo 24, Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Porque enquanto o homem ainda mantém um certo temor, não é? Há um equilíbrio. Mas no momento que ele abre de vez, que não quer nada com Deus, entra as trevas, tomam conta completamente dele, e ele fala que, por isso Deus os abandonou
os entregou as concupiscências. O que é concupiscências? Desejos ardentes do seu coração. Ou seja, incontroláveis. A imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E hoje, nesse nosso tempo de humanismo, quem é o Deus dos homens? É o próprio homem. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. A natureza que Deus deu, a maneira como Deus criou. O homem falou assim, não, o jeito que Deus criou não me serve. Eu sou uma mulher presa em corpo de homem, ou eu sou um homem preso em corpo de mulher. Percebe de onde vêm essas ideias que hoje acham que são muito modernas? Está aqui, ó. Está explicado aqui. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ou seja, que se dane, Deus existiu ou não quero nem saber. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso ou pervertido para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. O que isso tudo quer dizer? Isso quer dizer que todo esse jornal que você tem hoje de crimes, de horrores no mundo, essa dark web que você tem, das coisas mais malignas que se possa conceber no coração do pior dos crápulas desse mundo, isso é consequência do que lá em cima o homem deixou de fazer, reconhecer a Deus como Criador de todas as coisas. Aí ele vem descambando e descambando e descambando e vai desmoronando. E aí Deus os entrega. Veja aqui que é muito interessante isso. Como não se importaram de ter conhecimento de Deus, eu espero que você se importe de ter conhecimento de Deus, que não seja só uma curiosidade que você quer suprir na sua mente, como não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento pervertido, ou perverso. Então, toda essa gama de coisas horrendas que você encontra no mundo hoje, esse grande dark web que é o mundo dos homens, foi Deus quem entregou os homens a fazer essas coisas porque eles não quiseram ter conhecimento de Deus. Como ele fez com o faraó. Não foi isso que ele fez com o faraó? Quando o faraó decidiu que não queria nem saber de Deus, quem é esse Senhor para que eu obedeça? Ah, é? Eu vou mostrar para você quem é esse Senhor. O que Deus fez? Deus o entregou a toda sorte de males, na forma das pragas que vieram sobre o Egito, até que depois ele acaba perdendo o próprio filho, e eu acredito que também acabe morrendo no esquecimento, né? Porque era um pobre homem que não quis ter conhecimento de Deus. Tudo começa em não querer ter conhecimento de Deus, em não querer dar a mínima para Deus. Esse é o ateu, esse é o agnóstico, esse é o cético. Esse é o cético. Aí vem aquele desmoronamento até chegar nesse tipo de males aqui. Essa lista, né? Ela é muito maior que isso. Isso aqui é só uma amostra grátis de tudo que o homem é capaz. Essa semana eu vi uma notícia de um casal que mantinha preso um garoto de 11 anos dentro de um barril. E ali ele comia fezes, de vez em quando jogava um balde de água com vareque, para dar um banho nele e matar os piolhos ou qualquer coisa assim, e ele preso e amarrado dentro de um tambor.
Dentro do tambor. Gente, você imagina o que é isso? Nem animais fazem tamanha maldade, mas o homem faz. Porque o homem desceu ao mais baixo de toda impiedade e pecado. Por quê? Porque não, lá em cima, volta de novo lá no começo da história, tendo conhecimento de Deus, não deram glória a Deus. Então não reclame. Não reclame. Quando aparecer notícia ruim, oh, nossa, olha o que fizeram, mataram não sei quantas pessoas. Então, isso é por quê? Porque realmente é pessoas que não quiseram ter conhecimento de Deus. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.